Na segunda parte desta aula pública, o professor Wagner Iglesias responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Minha dúvida é para entender qual o papel da corrupção nesse sistema que tentaram implementar aqui na América Latina, esse sistema de esquerda. Como que a corrupção influenciou para que não desse certo ou não desse tão certo como for pretendido? Eu acho que no modelo capitalista, e esses governos de esquerda na América Latina são governos que, apesar de almejarem o socialismo em maior ou menor grau, eu não sei se é o caso do Brasil, o caso da Argentina, mas a Venezuela, a Bolívia, o Equador, mas eles ainda são todos capitalistas, estão integrados a uma economia global que é capitalista. No modelo capitalista, as relações entre o Estado e as grandes empresas são relações permanentes. Isso que a gente está vendo das grandes empreiteiras em relação ao governo brasileiro não é uma coisa diferente do que se passa na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Rússia, inclusive países que a gente nem tem como capitalistas, não é? Como, por exemplo, a China, mas as relações entre o Estado e grandes conglomerados, grandes corporações, são relações muito próximas. E quando as relações são muito próximas, elas podem dar margem a atitudes que não são exatamente as mais desejáveis. No entanto, o que se observa em todos esses países é que nenhum deles, nenhum país sério, destrói as suas grandes empresas. As pessoas que se corrompem são punidas, mas as empresas permanecem. Eu não sei se é isso que vai acontecer no nosso país após o final da Operação Lava Jato. Se nós teremos grandes empreiteiras, se nós teremos algumas grandes empresas que desenvolviam tecnologia de ponta em várias áreas da construção pesada, certo? Eu não sei se nós teremos essas empresas ao final do processo. E se nós não a tivermos, provavelmente a gente vai ter dentro do Brasil esse segmento sendo ocupado por empresas estrangeiras. Nenhum país desenvolvido cede os seus mercados estratégicos para estrangeiros. É muito difícil de se ver esse tipo de coisa, certo? Com relação à corrupção como arma da luta política, que é o que a gente vê muito no Brasil, nesse momento, a direita brasileira não tem condição nenhuma histórica de falar em combate à corrupção, nem a direita latino-americana, não é? Esse é um dos continentes mais provavelmente corruptos do mundo. Não é? Por que eu digo isso? Corrupto não só no sentido do roubo do dinheiro público, corrupto porque é um continente rico do ponto de vista dos recursos naturais estratégicos, certo? É só você pegar um carro, um ônibus, um avião e sair pelo interior do Brasil ou da América Latina, você vai ver a quantidade de recursos, a riqueza que nós temos e a vergonha que é a quantidade de gente pobre que nós temos nessa região do mundo. A nossa elite, desde 1500, 1492, quando os primeiros espanhóis chegaram à América Latina, que ainda não se chamava de América Latina na época, nem se chamava de América, na verdade, desde aquele momento, as elites que tomaram conta dessa região do mundo nunca tiveram um projeto de verdade de construir uma nação. E o que é construir uma nação? É incorporar as pessoas ao mercado de consumo. Mas, mais do que isso, é incorporar as pessoas ao mundo dos direitos, à cidadania. E, mais do que isso, construir uma inserção no mundo global, né, no cenário internacional, uma inserção dos nossos países que seja tão autônoma quanto possível, tão de cabeça erguida quanto for possível de ser. E isso a gente não vê da direita latino-americana. A direita latino-americana sempre intermediou um processo de sucção de recursos da América Latina para os países ricos, primeiro para a Europa, depois para os Estados Unidos, e hoje para a China, não é? E a nossa direita ficou com uma porcentagem, um pedaço dessa sucção de recursos, um pedaço pequeno, aliás, mas que, diante da quantidade enorme de gente tão pobre que nós temos no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no México, na Colômbia, enfim, em toda a América Latina, mesmo sendo uma quantidade pequena de recursos que fica aqui nas mãos das nossas elites econômicas, é uma quantidade que faz com que a nossa região seja mais desigual do mundo, porque a distância entre ricos e pobres aqui é enorme. Então, corrupção é uma coisa que é muito mais um jogo, uma arma do jogo político, melhor dizendo, do que propriamente alguma coisa de que a direita latino-americana possa se orgulhar. Eu queria saber a opinião do professor com relação à saída para o Brasil no momento em que estamos. Qual que é a alternativa que a gente tem? Eu acho que a saída é apostar na democracia, a saída é apostar nas instituições. A presidente da República, alguns chamam de presidenta, né? Eu chamo de presidente, ela vem fazendo um governo muito problemático, muito difícil, que cometeu diversos erros, não é? Mas nada pesa, nada foi provado sobre a atuação individual dela até o momento, nada pesa sobre ela. Até aqui não há notícia de que ela tenha cometido crime de responsabilidade, e só se tivesse cometido um crime de responsabilidade ela poderia sofrer impeachment. Okay? Eu acho que a saída é apostar na manutenção das instituições democráticas, no Estado democrático de direito, nas garantias constitucionais, na possibilidade de que ela possa se defender, assim como qualquer outro
qualquer outro citado aí nas investigações, seja o ex-presidente Lula, seja o ex-governador Aécio Neves, seja o vice-presidente Temer, o presidente do Senado Renan, o presidente da Câmara Cunha, quem quer que seja, tem o direito de se defender e só pode ser incriminado quando se provar alguma coisa contra eles. Esse tipo de postura das pessoas irem para a rua com muita raiva, com muito ódio, isso não constrói nada de bom. Pode ser que, nesse momento, a gente consiga desopilar a nossa frustração com os nossos políticos, e, como a gente falou anteriormente, esse é um sentimento que não é só brasileiro, esse é um sentimento que você observa em várias democracias do mundo, certo? Pode ser que, num primeiro momento, a gente consiga botar para fora toda a nossa indignação, a nossa raiva, e a gente está, digamos assim, estamos autorizados a expressar essa indignação, porque realmente é indignante o que chega aos ouvidos da sociedade, mas a saída não é desejar o pior, né, para o nosso país. A saída é desejar o melhor. E o melhor é a manutenção das instituições, o melhor é que ela termine o seu mandato, o melhor é que a oposição ganhe, se vier a ganhar, o poder nas urnas, em 2018. É isso que eu espero. Não necessariamente é isso que vai acontecer. Eu acho até que não vai acontecer isso, mas, como cidadão, como pensador dessas questões políticas, eu acho que esse era o melhor. Não é? A alternância do poder é importante. A alternância do poder se faz na eleição, na urna, né? E não em conspirações de gabinete, né? Ou dentro do parlamento, ou através do editorial de um veículo de imprensa. Certo? Os veículos de imprensa, os juízes, os promotores, eles não têm a legitimidade do voto, certo? Que os nossos parlamentares e que os nossos gestores públicos eleitos têm. Então, eu acho que a aposta para a saída dessa crise seria, na verdade, um grande acordo, não um acordo para abafar nada, não um acordo para liberar, melhor dizendo, para livrar ninguém, mas um acordo pela manutenção das instituições. Os políticos passam, as instituições ficam, a sociedade fica. E me parece que, nesse momento, muitos políticos do nosso país não estão se lembrando desse tipo de coisa, né? Tem muita gente olhando para o seu próprio interesse pessoal nesse momento. Eu achei muito pertinente essa aula, porque é interessante você ouvir opiniões e poder formar a sua opinião através de várias outras pessoas. Eu achei muito legal trazer uma pessoa de fora, que não é da faculdade, que já não tem muita influência sobre as pessoas daqui, é uma pessoa com uma opinião diferente. Ele pode também contextualizar, através disso, o que está acontecendo no Brasil. Foi muito importante para mim a aula do professor Iglesias. Primeiro porque é um assunto pertinente, atual, e acrescentou muito ao nosso conhecimento. Creio que trouxe muito conhecimento acadêmico e é o que a gente mais precisa e almeja.